Olá pessoal, meu nome é Alex Romano, eu sou imagem e semelhança de Deus como vocês. Estamos aqui no terceiro episódio de Casal Perfeito e aqui ao meu lado está a minha maravilhosa esposa. Olá pessoal, meu nome é Ilvana Romano, eu sou imagem e semelhança do Criador, assim como vocês. Que a paz de Cristo esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro vamos começar, amanhã eu vou começar uma série de lives no Instagram. Para quem não sabe, meu Instagram é alexromano.z, @alexromano.z. Ah, com certeza a Ilvana vai estar comigo às 4h20 da manhã. Ai, ai, me poupe. Só são 40 dias. Vou não, Passa rapidinho. não vou mesmo. Bom, quem quiser conectar com Deus às 4h20 da manhã, eu espero vocês. Beleza? Então hoje vamos começar a falar algumas coisas a respeito da vida, de casamento, né? Como levar uma vida digna, como se conectar com Deus. O primeiro assunto de hoje vai ser o seguinte. Vamos lá, Ivana. Vou ver o que eu preparei para você ver se você dá conta do recado. Pode falar, vida, depois eu corto. Pode falar, depois eu corto. Tu falou o que a gente já falou nos outros vídeos, lá no começo do negócio. E qual é o problema? Eu não vou cortar nada, você sabe, né? Isso aqui vai ficar gravado. O problema é teu. Vamos lá, pessoal. O primeiro assunto de hoje, vamos falar o seguinte. Presta atenção nessa dica maravilhosa que a Giovana vai dar para vocês. Não ouça pessoas negativas que apenas criticam e nunca constroem. Realmente, são pessoas que nunca faz nada e quando vê você subindo, vê você sendo erguida pelo Senhor na luta ali, na batalha, vendo você sendo vitoriosa ou vitorioso, Adoro né? dar um palpite, né? E aí começa os palpiteiros. Como diz o Pablo, tem que mandar, vá cuidar da sua vida. A Aí- grama do vizinho é mais bonita que a minha, né? Sempre fala, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Não sabe o que é que se passa na casa do vizinho? Aí fica criticando, querendo a vida dos outros. E não é bem assim. Temos que ter cuidado com o que desejamos. O que nós espelhamos, aquilo que nós focamos, nisso nós nos tornamos, né? Como eu estava falando, tem aqueles, né, que fica criticando você e querendo ter a vida que você tem, mas não sabe o que você está passando ou o que você já passou, né? Então a gente sempre corre atrás para focarmos naquele objetivo que desejamos, né? Que é o melhor para nós, né? Porque aquilo que você vê e foca, nisso você se transforma. Então a gente tem que focar nas coisas boas para que possamos transformar nas coisas boas, né? Focar naquelas pessoas que são para cima, que te leva para cima e jamais te leva para baixo. Fuja de pessoas invejosas e que quer te levar para baixo. Apesar de que uma vez um pastor falou que os invejosos são os alicerces do nosso sucesso, porque quando ele nos vê lá em cima, nós podemos dizer para ele, o meu sucesso foi tudo em cima da sua inveja. Então, temos que ir para cima, né? Focar e buscar o nosso objetivo com positividade. É isso. Show de bola. Eu sempre gosto de falar uma coisa que eu aprendi muito, né? Lendo livros do Tiago, o Tiago Brunet. E uma coisa que ele marcou bastante comigo foi quando eu vi uma passagem do livro dele, 12 dias para atualizar a sua vida, que ele fala sobre reputação, né? Ele fala reputação e integridade. Ele fala, não escolha ter reputação, porque reputação é aquilo que as pessoas falam quando você não está perto. Escolha ter integridade, porque integridade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso até hoje mexe muito comigo. Eu acho primordial nós levarmos isso para a nossa vida, né? Sempre se preocupar em quando ninguém está olhando, mas Deus está olhando.
Isso é verdade, né? As pessoas não veem, mas Deus sempre vê. Deus vê até na mais profundeza da escuridão. O Senhor vê, o Senhor enxerga. Temos que vigiar sempre. E todo mundo que erra, a gente tem que se perdoar, se desculpar e recomeçar, né? Porque, assim, todo mundo pode errar. Errar é humano, né? É só persistir no erro, como diz a velha frase, é burrice. Procura errar menos e acertar mais. Temos que ser sempre assertivos. Não é fácil. Nós sempre erramos, infelizmente, somos falhos, cheios de erros. E como eu sempre digo, somos falhos, sempre peço ao Senhor, perdoe porque eu sou falha, cheia de erro, uma mera pecadora. Sou humana, infelizmente. E tenho os meus falhas e meus pecados, e peço perdão. O que domingo quando a gente você foi na igreja, né? Aí eu fui de bike até lá na igreja e sobre desbloqueio. Eu falei isso ontem numa live que eu fiz, que a gente às vezes tem medo de fazer certas coisas, né? A gente deixa o medo nos dominar. E como é que nós vencemos isso? Tendo coragem de enfrentar ele. Eu cheguei lá na igreja, em frente à igreja, estava chovendo, né? Bastante, né, Vida? Sim. Falei assim, Vida, pega aqui, grava aqui. Eu vou fazer uma mensagem agora aqui. E tinha pessoas andando na rua, pessoas saindo da igreja. Então, assim, se você tem vergonha, se você tem medo de fazer alguma coisa, preocupado com o que as pessoas vão falar com você, a melhor maneira de você quebrar isso é você fazendo algo, você tomando uma ação. Aí ela foi lá, apertou lá, gravou, eu falei lá algumas palavras e colocamos no Instagram. Por quê? Para que se possa vencer esses medos, né? Então você só vai vencer os seus medos quando você começar a enfrentar eles. Como está a vida de vocês? Como está o casamento de vocês? Espero que esteja uma bênção, né? Porque cada dia temos um gigante para derrubar, né? Cada dia nas nossas vidas, no nosso casamento, temos um gigante para derrubar, né? Gigante da dificuldade, gigante de algum desentendimento, mas temos que ser fortes, né? Buscar sempre no Senhor, fortalecer sempre nele, para que ele nos dê discernimento para sabermos resolver da melhor forma possível, né? Com ele no controle de tudo sempre. Exatamente. Eu queria falar com vocês agora a respeito de uma coisa que marcou muito o nosso casamento, né? De comprar coisas que a gente não precisa. Tem uma frase também que eu vi no livro do Tiago, que ele fala que não compre coisas que você não precisa, porque logo você vai ter que vender as coisas que você precisa. Então, assim, sempre que você quiser comprar algo, sempre que você tiver vontade de gastar com algo, espere alguns dias, porque talvez aquilo lá só seja um sentimento, sabe? Não uma necessidade. Não é verdade, Bia? Às vezes as pessoas têm a mania de querer comprar aquilo que não necessita. Quando chega em casa, vai ver que já tem aquilo na sua casa, já tem aquele produto, já tem aquele material, já tem aquele aparelho, e daí fala, puxa, já tinha em casa, mas não lembra, fica compulsível para comprar as coisas, sair comprando. Às vezes está chateado, a pessoa sai e vai comprar, como você mesmo era assim. Eu era desse jeito. Ele ficava chateado, ele ficava, como é que se diz? Ansioso. E saía, daqui a pouco voltava com alguma coisa, eu falava, por que você comprou isso? Nós não estávamos precisando disso. E só dava aquele momento de paz, assim, de alguns minutos, né? Isso. E aí eu falava, não precisa, não temos necessidade, temos outras prioridades, entendeu? E depois vinha... porque quando eu compro para mim, você reclama, quando eu compro para você, não reclama. Eu falo, mas você não está pensando. Eu estou te pedindo alguma coisa? Não, então, eu não compro, eu compro o que precisa. Você saiu para comprar porque estava chateado, né? Porque estava ansioso, saiu para comprar.
E ao contrário de mim, quando eu fico chateada ou ansiosa, eu não gasto, eu não gosto de comer, não gosto de beber, eu fico, tipo assim, não tem esse negócio de comer para acalmar a ansiedade, não. Eu sou o contrário, eu não como, eu fico, é como se trancasse mesmo. Mas temos que ter muito cuidado, né? Porque às vezes fazemos coisas que não queremos e depois nos arrependemos. Exatamente. Bom, essa foi uma parte da nossa vida que a ansiedade tomava conta de mim. Assim, eu queria preencher com alguma coisa. Sempre que estava passando por algum problema, né, aconteceu alguma coisa no nosso relacionamento, o que eu fazia? Eu corria e comprava alguma coisa. Então era para quê? Justamente para poder preencher alguma dor do momento, alguma briga, aquela ansiedade mesmo que toma conta de você. Eu corri e comprava alguma coisa. Antes de você querer, né, comprar alguma coisa, você tem que pensar, falar assim, olha, vou esperar, vou dar mais alguns dias, né, conversa aí com o seu esposo, com a sua esposa, vou dar mais alguns dias para a gente poder comprar isso aqui realmente, para ver se realmente nós temos necessidade de comprar isso. Isso é verdade, né? Temos que ter outras prioridades e não ficar gastando assim por gastar. Eu sou, como uma mãe de consideração, falava para mim que eu deveria me formar em economia, porque eu sempre fui muito econômica, né? Não gosto de nada de desperdício, sempre economizo o máximo que eu puder. Então temos que ser sábias e sábios para fazer as coisas e tomarmos decisões, não deixar a emoção do momento te levar a fazer coisas que você não queira. É a maturidade, né? A maturidade vai fazer com que o seu casamento dure assim a eternidade. Porque sem maturidade você acaba sendo uma criança dentro de um corpo adulto, né? Um corpo adulto, mas com a mentalidade de criança. Eu quero porque eu quero, vai bater o pé, porque eu preciso, não sei o que. Na verdade você nem precisa, você só quer para só satisfazer algo que você está sentindo no momento, preencher, né, um vazio que você está dentro de você. Então, você tem alguma coisa emocional, você tem que jogar isso para fora, porque senão isso começa a consumir você por dentro. E aí vai dando um desgaste que quando você vê já levou para o seu relacionamento, para o seu casamento, aquele desgaste. E você começa a desentender com seu cônjuge e não sabe, sem saber o porquê. Que depois você pode parar e falar, por que a gente está discutindo mesmo? Nem sabe o motivo, por que estão discutindo. Então tem que ter muito cuidado com isso. A própria Bíblia fala sobre domínio próprio, né, Vila? Sim. Se a gente não tem domínio sobre as coisas, né, ela acaba sendo dominada por ela, né? Sendo dominada. Então, falando um pouquinho também sobre outros impulsos, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter domínio sobre o teu corpo. Você tem que governar a si mesmo primeiro. Antes, se você quiser governar uma casa, uma família, se você não governa a si mesmo, você não governa mais nada. Como é que você vai governar uma casa? Você tem que ter consciência, né? Às vezes tem muitos casais que se casam, às vezes pelo momento, muitos mesmo conhecem, com 3 meses estão casando. Quantos casais aí a gente vê de famosos que casam e com menos de 3 meses já estão se separando. Minha avó costumava dizer o seguinte, olha que minha avó não era estudada, não sabia ler nem escrever, e ela sempre dizia o seguinte, casamento não é como uma peça de roupa, um vestido, no qual você tira, lava, vira pelo avesso, volta e veste ele de novo e o casamento continua. Não é assim. E ela era uma pessoa que não era estudada, mas era sábia nas palavras. E eu levo isso até hoje comigo, né? Então, eu sei que casamento é para a vida toda. Eu sempre falava, um dia que eu casar vai ser para a vida toda. E hoje está eu aqui. Já fizemos 22 anos, como falando para vocês. E como eu já disse para vocês, casamento é para a vida toda, meu filho. Não tem jeito. Casou, já era. Pense muito bem, então, antes de casar. Exatamente. Às vezes a pessoa
conhece alguém, né? Se empolga no momento Isso. e já quer casar. A paixonite é a paixonite que acha que é amor e não é amor. Fica A lá, paixão passa, o amor não. isso, fica lá uma, duas, 3 vezes, lá 10 vezes, fala, eu quero casar, ele é o homem da minha vida, né? Isso. Quando Ou casa, a mulher da minha vida. começa a apanhar do marido, ou a mulher começa a fazer coisas erradas, e aí vive, de vez de viver uma felicidade, vive um inferno. Isso é verdade, porque temos que ter comunhão com Cristo e respeitar um ao outro, né? O marido respeitar a esposa respeitar o marido. Exatamente. Sim, porque se você não tem o respeito, né, com a sua esposa não tem respeito com você, cara, você não tem paz, né? Assim, acabou aquele relacionamento, aquela fidelidade. Nenhum dos dois vão querer fazer isso, vão querer cumprir isso. Isso é um princípio, né? O princípio da fidelidade. Isso é verdade. Temos que ter princípios. Princípios é tudo, né? Uma família sem princípios, né? Não é nada, né? O Martin Luther King, ele falava assim, ele foi para a faculdade, se não me engano essa história, e ele escreveu para o pai dele. Aí o pai dele perguntava como é que ele estava. Não, pai, aqui tá tudo bem e tal. Olha, pode ficar tranquilo, eu não faço nada que eu não faria na sua frente. Então, isso é um princípio, né? Então, a gente tem que viver com os princípios da vida. Isso é verdade. E aí, o que temos mais para discutir? Não, eu ia falar uma frase, Vida, que eu li um tempo atrás, que fala assim, ó, não apague a dor do passado com o dinheiro do presente. Olha! Então, Boa você palavra. tá com algo dentro de você, e para poder diminuir um pouco essa dor, você vai lá e sai gastando, né? Resumindo o que a gente estava falando. Temos que ter muito cuidado, né? Eu lembro que o pastor sempre falava na igreja, ele falava, homem não seja como um cavalo e mulher não seja como uma mula. E aí as pessoas olhavam assustadas para ele, aí ele dava, né? E lá em Salmos 32:9, lá tem, né? Eu tô lendo na Bíblia de King James, atualizada. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisa ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderia obedecer. Então, tenhamos que ter muito cuidado, né, com o que falamos, com o que fazemos. O homem seja sempre gentil, um cavaleiro, e a mulher sempre gentil, como uma dama, né? Exatamente, 22 anos, né, Vida? Falando obrigado, por favor. Sim, né? Teve até um primo dele que foi nos visitar uma vez, quando morávamos na Bahia, e ele foi ficou um domingo com a gente, um sábado à tarde e um domingo, né? Fomos para a igreja, voltamos e fomos almoçar. E aí ele via o jeito que um tratava o outro. Sempre foi assim, né? Quer dizer, mais ou menos. Por favor, muito obrigado. Porque no começo não. No começo ele falava assim, Vida, pega não sei o que pra mim. Eu ficava parada lá. Nossa, mas fez bem no começo, E gente. ele... E ele Isso aqui é uma memória, viu? Memória de elefante. Ele ficava assim, olhando pra mim. Aí eu falava assim, ele olhava pra mim e falava assim, pega aí pra mim. Eu falava pra ele assim, por favor. Aí ele falava assim, por favor. Aí eu entregava e ficava esperando. Não, mas temos que deixar um negócio bem claro. Ela é 7 anos mais velha que eu, tá? Então, ó, tá bom. então tem uma experiência aí. Essa experiência fez um ajustes, né? Falou, vem aqui, Alex, vou fazer uns ajustes aqui, ó. Entendi, Beleza? entendo. Aí Ela falou que eu usava avanço quando conheci ela. Eu nunca usei avanço na minha falava vida. pra ele assim, muito obrigado. Aí ele eu ficava lá esperando ele me agradecer. Aí ele agradecia. Aí às vezes ele pedia de novo, eu falava assim, não sou sua mãe, não sou sua nega, sou sua esposa.
Se você quer pedir, peça por favor Você e é muito nega obrigado. assim, viu? Peça Sei que por você tá favor falando. e muito obrigado. Aí passou, né? Depois disso, isso foi logo no comecinho mesmo. Viu, gente? Comecinho, Começo viu? do namoro. Isso tudo namoro. Então, Já aprendi logo cedo. Ele passou a fazer tudo, por favor, muito obrigado. Se a vida, dá para você fazer um favor para mim, de pegar isso ou desligar isso para mim? Claro, obrigado, vida, nada. E ele viu isso lá, né? Tudo a gente pedia por favor e muito obrigado. E como que um tratava o outro. Então ele falou assim, olha, ele estava até separado da esposa dele. E a gente nem sabia. A gente veio saber quando chegamos aqui, que ele falou pra gente, olha, naquela época a gente estava separado. E quando eu tive lá, ele falou, olha, vou levar isso pro meu casamento. Uau. Então ele chegou e quando ele chegou aqui de volta, né? Eles se reataram, se entenderam. Graças a Deus que servimos de exemplo para eles, né? Ele falou que achou muito bonito isso, o jeito de tratar um ao outro. E trouxe para a vida dele. Fiquei feliz quando ele falou isso. Fiquei mesmo. E agradecido ao Senhor. Amém, muito bom. Gente, vamos nos despedindo, pedindo que você deixe o seu like, compartilhe essa joinha. mensagem, né? Leve essa palavra para milhares e milhares de pessoas, só depende de vocês. Não comam a semente, essa semente foi plantada no seu coração. Você retribui como? Apertando esse like, esse maravilhoso, esse like, esse botãozinho lindo que tem aí no YouTube. Tá bom? Para compartilhar com todo mundo. Pessoal, para que essa mensagem alcance outras pessoas que às vezes precisam ouvir, nem que seja uma frase que foi dita aqui no meio. Entendeu? Legal. Vai ter instrução, né? Como começar o casamento, como tratar bem a esposa, como tratar bem o esposo. Isso tudo vai ajudar. A Ilvana tudo vai na finalizar. Base do respeito. A Ilvana vai finalizar a oração, tá bom? Pra gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pai amado e Pai eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor visita cada coração, meu Senhor, que o Senhor visita cada lar, meu Pai. Se há alguma discórdia, Pai, que o Senhor leva, Pai, o entendimento a esse lar, a esse casal, meu Pai. Não sabemos qual o motivo, Senhor, mas o Senhor sabe de tudo, Senhor. Apazigua, Senhor, o coração de cada um deles. Leva a paz, Senhor, a compreensão e o entendimento, Pai. Que haja sempre respeito, uma comunhão mútua entre os dois, Senhor. Um entendimento, Senhor, e a alegria e o teu amor reina neste lar. Em nome de Jesus, também, Pai, queremos te pedir, Pai, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, que o Senhor proteja nosso país, proteja nossa nação, Senhor. Levanta, Senhor, um exército de anjo, protegendo todas as entradas do nosso Brasil, todas as entradas do nosso país, Senhor, e alcança, Senhor, outros continentes, meu Pai, que a tua palavra chegue até eles, meu Senhor, e que a tua paz reine, Senhor. Dê entendimento aos nossos governantes, Pai, para saber, Pai, governar, fazer as coisas certas, as coisas corretas, Senhor. Coloca os teus servos lá dentro, meu Pai, para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Que a paz esteja convosco. Amém. Em nome de Jesus.